O que eu vou discutir, apresentar para vocês aqui hoje, vai ser alguns aspectos teóricos do primeiro capítulo do manifesto, que se chama Burgueses e Proletários. E aí, bom, como eu disse para vocês, não vamos ler o manifesto, tá? Eu vou tematizar algumas questões importantes presentes aqui, digamos, nessas posições teóricas apresentadas pelos autores no manifesto. E, fundamentalmente, uma questão que nesse capítulo central, tá certo? Que é a concepção materialista da história. E, nesse caso aqui, essa posição é apresentada, essa concepção teórica da vida social, da vida histórica, que é a concepção materialista, é apresentada a partir de uma questão, que é a questão da Revolução Proletária. Qual é a relação aqui entre uma teoria da Revolução Proletária e uma concepção teórica sobre a história, né? Que relação podemos fazer entre Revolução Proletária e teoria da história? É a questão da nossa apresentação de hoje, baseado fundamentalmente no primeiro capítulo, que é Burgueses e Proletários, do manifesto. Vocês se lembram que no nosso encontro passado, quando eu falei do desenvolvimento do pensamento do Marx, eu recorri a um texto do Marx, o prefácio à contribuição à crítica da economia política, né? Nesse prefácio, Marx dizia um pouco do seu desenvolvimento, dizia que, quando ele se afastou da Gazeta Renana, ele foi reler a Filosofia do Direito de Hegel, tá certo? Fazer uma releitura crítica, e ali chegou na crítica a Hegel, com base na crítica a Hegel, chegou à seguinte conclusão: a conclusão de que as relações econômicas e sociais de uma época, aquilo que Hegel chama de sociedade civil burguesa, que são a base, digamos assim, das ideias de uma época, das relações jurídicas de uma época, das relações políticas de uma época, etc. A esta concepção de que as relações sociais de uma época, do modo como os homens se relacionam entre si, é a base do modo como os homens pensam sobre si, sobre seu mundo, sobre suas relações, os valores que surgem nessa época, as formas de leis dessa época, as formas de poder político dessa época. A essa concepção, Marx e Engels vão chamar, no escrito que eles fazem em 1845, publicado depois com o título de A Ideologia Alemã, eles vão chamar de concepção materialista da história. O fundamental aqui, como eu disse no nosso encontro passado, é que, diferentemente do que pensava Hegel, não é a ideia, não é a Constituição, não é o princípio legal, o princípio de justiça, não é o conceito de liberdade que funda uma forma de sociedade, mas, ao contrário, é uma forma de sociedade entendida, uma forma como os homens se relacionam socialmente uns com os outros, que fundam as ideias, as relações jurídicas, políticas, as formas religiosas, filosóficas e assim por diante. Segundo o próprio Engels diz, essa tese é a tese central, que conduz, digamos assim, o início de militância conjunta dos dois, nos anos 40, 45, 6, 7, nesse jornal, em Bruxelas, nos artigos publicados nos jornais operários, etc., numa luta teórica, já não vou me repetir, mas numa luta teórica que é uma luta teórica contra o que eles chamavam de concepções doutrinárias, tá? As ideias de um mundo melhor, de uma sociedade igualitária, etc., que não partia, digamos assim, das próprias relações sociais dos indivíduos uns com os outros. Essa concepção é uma concepção central para o manifesto, na medida em que Marx e Engels articulam essa concepção com a seguinte tese: as contradições das relações sociais,
da sociedade moderna, da sociedade capitalista moderna, da sociedade burguesa moderna, é que levam à necessidade, não necessariamente à inevitabilidade, à necessidade da revolução proletária, ou seja, de uma revolução que substitua as relações capitalistas por outras relações que não serão mais relações baseadas em classes sociais. Aqui nós chegamos a uma questão fundamental, qual seja, pela primeira vez, o comunismo, que não é uma concepção de mundo nova no século XIX, é uma concepção bastante anterior ao século XIX. Eu já me referi a 3, pelo menos, experiências comunistas nos séculos anteriores, mas pela primeira vez a posição comunista é uma posição que, digamos assim, encontra uma explicação baseada nas condições materiais, nas condições econômicas, sociais, de existência de uma dada sociedade. Ou seja, o comunismo deixa de ser uma ideia, o comunismo deixa de ser um princípio, o comunismo deixa de ser uma moral ou uma ética. O comunismo passa a ser uma expressão teórica e prática das condições de existência de uma época. Eu acho que eu disse no nosso encontro passado a seguinte coisa: as concepções teóricas a que Marx e Engels chegaram e expressaram no manifesto, mais importante do que elas serem comunistas, era o fato de que elas eram expressões de uma luta de classes. Mas qual é o elemento fundamental ali? É porque foi o movimento operário do século XIX, foi a luta de classes que, ao ganhar expressão no manifesto comunista, deu pela primeira vez ao comunismo um assento, um fundamento teórico na própria realidade. Isso por quê? Porque o comunismo, então, eu dizia, é bastante anterior, né? O próprio Engels se refere a experiências anteriores comunistas, né? Primeiramente, na reforma protestante alemã do século XVI, uma das correntes do movimento reformador era o movimento cujo nome assim, mais expressivo foi do Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, e aí foi o racha que teve entre Thomas Müntzer e Lutero, né? Lutero era, digamos assim, do ponto de vista teológico e político, a expressão dos interesses dos príncipes, portanto, dos governantes locais. Thomas Müntzer era a expressão dos setores pobres do campesinato, portanto, de camponeses que estavam em luta contra os senhores feudais, contra os príncipes locais, contra a nobreza local. Então, veja, havia ali na Reforma Protestante um duplo combate. Por um lado, o combate dos príncipes, da nobreza local contra o Vaticano, tá? E um combate desse setor, dessa nobreza, com os camponeses, né? Os camponeses levaram a sério a luta contra a aristocracia católica, né? E ao levar a sério a luta contra a aristocracia católica, se levanta contra a nobreza luterana. Na guerra camponesa alemã, cujas tropas, os nobres abençoadas por Lutero, morreram 100 mil camponeses. E o que era Thomas Müntzer? De que falava Thomas Müntzer? Do reino de Deus na terra. E o que era o reino de Deus na terra? Era um lugar onde todos são irmãos e vivenciariam a comunidade de bens que está lá nos Atos dos Apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, né? Veja, é uma ideia, digamos, uma posição comunista que se baseia em princípios morais, princípios éticos, religiosos, numa certa interpretação da Bíblia, e naturalmente havia ali um debate teológico de qual a interpretação da Bíblia era mais correta, se é de Lutero ou de Thomas Müntzer. Então, aí, digamos assim, a gente pode dizer que é a primeira corrente comunista moderna. É a fração mais radical da reforma alemã do século XVI. Isso não quer dizer que seja a primeira expressão comunista da história, mas se a gente tem que pensar assim, nas tradições comunistas modernas europeias, nós podemos dizer que a primeira,
A mais antiga é justamente a tradição, a fração comunista, a fração mais radical da reforma alemã do século XVI. Depois, na Revolução Inglesa, os niveladores, tá certo? Que também, no século XVII, propõe, né, reivindica uma sociedade sem classes, o fim dos privilégios de classes, etc, etc. Então, há uma tradição, digamos assim, comunista inglesa, que não saiu da cabeça nem de Marx, nem de Engels, mas surgiu da própria experiência de camponeses, das comunidades camponesas. Se a reforma luterana combateu diretamente os camponeses do Thomas Müntzer, e esses camponeses se puseram em movimento contra a Igreja Católica, na reforma anglicana foi o contrário. Os camponeses se sentiram expropriados quando a Igreja Católica foi expropriada, né? Porque a Igreja Católica, então, estava, de algum modo, ligada à propriedade comum da terra, às experiências camponesas, às experiências comunitárias camponesas e assim por diante. Isso já no século XVI. E isso chega na Revolução do Cromwell, com a reivindicação dos niveladores, né? Niveladores, quer dizer, dos igualitaristas, né? E, por fim, na Revolução Francesa, tem o Babeuf, Gracchus Babeuf, que era líder, digamos assim, de um grupo comunista chamado Clube dos Iguais, e que ensaiou em 1797 uma conjuração dos iguais, uma insurreição dos iguais, uma intentona dos iguais, tendo em vista acabar os privilégios de classe. Veja, nós temos aí, portanto, nas três importantes nações para o surgimento do marxismo, na França, Babeuf, os niveladores na Revolução Inglesa, Thomas Müntzer na Guerra Camponesa durante a Reforma Luterana. São ideias comunistas, digamos assim, aspirações que vêm de outras classes sociais, aspirações de uma sociedade sem classes, sem hierarquia, sem opressão, sem mandantes e mandados, e assim por diante. Sem exploradores e explorados. Sendo que, de fato, segundo diz o Engels, essa insurreição dos iguais, em 1797, liderado por Gracchus Babeuf, cujos textos, alguns dos textos, estão publicados em português, nesse livro muito antigo, vocês estão lendo, né? Dá para ler, né? O Socialismo Pré-Marxista. Certo? Babeuf, Blanqui, Fourier, Saint-Simon, né? Mas o que interessa é esse rapaz aqui. A história da conjuração dos iguais permanece sendo transmitida na França, seja pela via das narrativas orais. Essa tradição comunista, ela se encontra, ela alimenta os sentimentos, alimenta a imaginação, alimenta a disposição de luta dessa geração dos anos 30 e 40. Muito possivelmente alimentou muito de perto a insurreição de 12 de maio de 1839 da Société des Saisons, Sociedade das Estações, do grande Louis Blanqui, e alimentou outras sociedades secretas, inclusive, muito possivelmente, a Liga dos Proscritos, que depois virou a Liga dos Justos e depois a Liga dos Comunistas. Ou seja, há uma tradição comunista, ora camponesa, ora já plebeia, urbana, que se encontra com as sociedades secretas dos proletários, dos revolucionários, dos operários revolucionários, dos artesãos revolucionários, né, dos anos 30 e 40 na França. Portanto, o Manifesto Comunista não é o manifesto que funda o comunismo. O Manifesto Comunista não é expressão de um movimento comunista diante dos nossos olhos, ou de uma tradição comunista. As posições
do Manifesto Comunista, ou seja, as posições dos comunistas, as posições teóricas dos comunistas, são, antes de tudo, expressão das lutas presentes do proletariado e das condições presentes dessas lutas de classes do proletariado. O que ocorre aí é que a compreensão teórica das condições de existência e de luta do proletariado, essa compreensão teórica possibilita pela primeira vez a compreensão teórica da possibilidade agora e não antes de uma sociedade sem classes. Ou seja, o Manifesto Comunista é um manifesto comunista na medida em que, antes de tudo, ele é o manifesto que explica as condições de existência e de luta de uma classe cujos interesses, ao serem realizados, essa é a tese fundamental, classe cujos interesses, ao serem realizados, só podem o ser abolindo definitivamente toda forma de divisão da sociedade em classes e, portanto, da dominação de uma classe sobre outra. Ou seja, só pode ser realizado numa revolução, né, que, ao superar a opressão a que essa classe está submetida, tá certo? Inaugura uma sociedade sem classes. Portanto, realiza, do ponto de vista, realiza historicamente, né, aquilo que constituiu, digamos assim, o conteúdo ideado de toda a tradição comunista moderna, pelo menos desde a Guerra Camponesa de Thomas Müntzer. O que eu estou dizendo é a descoberta teórica do materialismo histórico não é uma descoberta teórica contemplativa, explicativa, sem consequências. A compreensão em Marx, e mais ou menos na mesma época em Engels, segundo ele diz, no prefácio de 1883, Marx morreu em março, ele faz um prefácio em junho para a edição alemã, né? E ele mais uma vez diz, olha, a descoberta fundamental, teórica fundamental, presente aqui no manifesto é de Marx. Eu tinha chegado mais ou menos às mesmas conclusões, mas quando eu encontrei Marx em 1845 em Paris, Marx tinha levado às últimas consequências teóricas essas conclusões, né? As conclusões mais amplas, portanto, dessa descoberta teórica, eu devo a Marx, né? Nós devemos a Marx, né? Chegamos mais ou menos juntos a essas conclusões, mas foi Marx quem a desenvolveu e levou mais amplamente, né? Não são as ideias de uma época, não são os valores morais de uma época, não são as relações jurídicas de uma época, não são as formas religiosas ou filosóficas ou artísticas de uma época que explicam a época. Antes, essas formas ideadas têm que ser explicadas pelo modo como os homens agem e se relacionam uns com os outros, para a produção material da sua existência, que é uma existência tanto material como espiritual. Mas a própria vida espiritual há que ser produzida antes materialmente. Então, isso eu já dizia, que só é possível ter filosofia porque tinha trabalho escravo. Ou seja, só é possível ter esse rolê, o ócio, o tempo, né? O tempo para a contemplação teórica e para a ação política, porque há trabalho escravo, porque se não houver trabalho escravo, os homens livres não estarão livres para isto, né? O que é próprio do Marx, no entanto, é compreender a seguinte coisa, é que o desenvolvimento das forças produtivas de uma época, ao chegar a tal ponto do seu desenvolvimento, elas entram em contradição com as relações de produção, ou seja, o modo como os homens estabelecem as relações entre si nessa mesma época. E, portanto, está aberto nesse momento uma época de revolução social, ou seja, uma época revolucionária. Então, o Marx não descobriu a luta de classes, os historiadores burgueses já conheciam, os gregos já conheciam, os romanos já conheciam, porque a exercitavam muito bem, certo?
Ele não descobriu que a cultura só é possível porque tem um trabalho manual que o sustente, tá certo? Isso já está em Aristóteles, já está, enfim, em outros pensadores. O que ele descobriu é que as forças produtivas de uma época, ou seja, o trabalho humano, seus instrumentos de trabalho, seus objetos de trabalho, aquilo que da natureza o homem transforma pelo seu trabalho através dos instrumentos de trabalho, esta conexão do homem e a natureza pelo instrumento de trabalho e pelo trabalho, esta força produtiva do trabalho humano, essa força produtiva do trabalho humano frente à natureza, ao se desenvolver a tal ponto, entra em contradição com o modo como os homens se relacionam entre si. Portanto, como as classes se relacionam entre si. A palavra economia tem um significado para os gregos, tem um significado para os modernos, e, portanto, não dá para generalizar a concepção materialista da história a partir do nome economia. Na verdade, o que Marx tem é uma crítica da economia política, né? Portanto, ele denuncia uma forma de sociedade, que é a sociedade capitalista, em que a economia domina os homens. E o que é a economia que domina os homens? É uma economia fundada e dirigida a partir de um fim em si mesmo, que é a transformação do dinheiro em mais dinheiro. Ou seja, a economia capitalista é aquela economia, pela primeira vez na história, tá certo? Aquela economia que tem um fim não no uso, portanto, nem no luxo, nem no privilégio. A economia capitalista não se dirige para o luxo nem para o privilégio. Aliás, a economia capitalista é uma sociedade sem luxo, né? Os burgueses não luxam. Os burgueses trabalham 14, 16 horas por dia para transformar dinheiro em mais dinheiro. Tá certo? Luxo tinha em sociedades anteriores, que eram sociedades produtoras de valor de uso, voltadas para o uso, portanto, para o luxo e para o privilégio. O luxo só vai ser reencontrado em uma sociedade sem classes. Reencontraremos o luxo. Senão a nossa geração, as futuras. O que caracteriza a sociedade capitalista é que ela se move por um fim que escapa aos próprios burgueses, que diante disso tem apenas um lugar funcional, nesse aspecto, tem um lugar funcional, mas um lugar funcional que os mobiliza assim, profundamente, tá certo? Que é a transformação de dinheiro em mais dinheiro. E o que é a transformação de dinheiro em mais dinheiro? É o capital. O que é capital? Capital é dinheiro que se transforma em mais dinheiro. O capital é anterior ao capitalismo, tá certo? No capital comercial, por exemplo. O capital comercial não necessariamente é capitalista. Capital comercial pode existir comprando uma mercadoria por um preço e vendendo por outro. E assim eu transformo dinheiro em mais dinheiro. Ou eu posso transformar dinheiro em mais dinheiro emprestando dinheiro a juros. O capital bancário. O que caracteriza o capitalismo é que essa transformação de dinheiro em mais dinheiro se dá pela exploração do trabalho do proletário. E a condição do proletário ser explorado é vendendo sua força de trabalho por um salário. Ou seja, capital é trabalho assalariado. É trabalho assalariado que transforma dinheiro em mais dinheiro. Portanto, o que o Marx faz, o que é a crítica da economia política de Marx? A crítica da economia política de Marx é a denúncia de uma forma de vida social fundada na transformação do dinheiro em mais dinheiro. Essa, digamos assim, é a lógica fundamental. Se para transformar dinheiro em mais dinheiro eu preciso produzir armas, eu produzo armas. Se for remédio, é remédio. Se for comida, é comida. Se for drogas, é drogas. Se for automóvel, é automóvel. Pouco interessa. O que interessa é que eu ponha trabalho assalariado a produzir valor que uma parte dele fica gratuitamente para o capitalista. E esse capitalista há que transformar essa parte do valor, essa mais-valia, em lucro. E não apenas transformar em lucro, mas transformar em lucro numa taxa tal que ele não perca para o concorrente.
Portanto, o que termina ocorrendo do ponto de vista do que Marx chamava capital total é a constituição de um sujeito social que não tem carne, que não tem corpo, que não tem osso, nada, tá certo? Que é o capital, o dinheiro que se transforma em mais dinheiro. Veja, se a economia, entendeu? A economia política, por isso, somente na sociedade capitalista é assim. Mas o que o Marx descobre é que este sujeito autônomo da sociedade, que é o capital, nada mais é do que uma forma de relação social entre os homens. Historicamente produzida, historicamente contraída e, portanto, historicamente dissolúvel. O que isto, essa denúncia, tem a ver com a tese materialista? É que em toda sociedade, o que esta sociedade é o modo como os homens trabalham, agem, se relacionam uns com os outros na produção material da sua existência. Isso vale para os gregos, que odiavam a mercadoria. Quer dizer, você lê Platão, você lê Aristóteles, o que tem lá? É a denúncia da produção mercantil. Por que Platão, Platão, inclusive, produz uma ética antimercantil? O que é a ética de Platão? O que é a denúncia de Platão das paixões? Aquilo que na alma humana são as epifemias, né? As concupiscências, as paixões, os desejos baixos, na sociedade é o quê? Artesãos e comerciantes. Que, na perspectiva aristocrática de Platão e de Aristóteles, evidentemente tem um poder, digamos, destrutivo diante da vida social estabelecida. E é justamente no capítulo 1 do Manifesto que Marx mostra como a mercadoria, de fato, dissolve todas as formas de existência anteriores. Tudo que antes era venerável, tudo que antes possuía uma aura, a profissão do poeta, do padre, do juiz, do pintor, do artista, do pensador, tudo isso perde a sua aura, porque todos se transformam em trabalhadores assalariados. As igrejas, inclusive, assinam carteira, né? A tese materialista mais geral, histórica mais geral, não se conhece um homem pelo que ele diz de si mesmo, e sim pelo que ele faz. Não se conhece um homem pelo que ele pensa, ou diz, ou imagina de si mesmo. O narcisismo nunca é um bom modo de conhecer o indivíduo, o narcisismo do próprio indivíduo. Mas sim o que o indivíduo faz. Não se conhece uma sociedade pelo que ela diz de si mesma. Se conhece uma sociedade pelo que ela faz. Ou seja, o que uma sociedade faz? É aquilo que a constitui em sociedade. E o que constitui uma sociedade em sociedade? O modo como os homens se relacionam entre si, na sua vida prática. E o que é a vida prática? É, antes de tudo, a vida de produzir materialmente a existência, material e espiritual. A arquitetura, o templo, a moradia, a vestimenta de uma época é material ou espiritual? É material e espiritual. Os valores espirituais que uma moradia, que uma arquitetura, que um templo, que uma vestimenta, que uma maquiagem expressa, é, antes de tudo, materialmente produzida. Há que produzir a tinta, há que produzir a parede, há que construir. Senão ela não pode adquirir a forma que adquire. E a forma que a pintura, que a vestimenta, que o templo adquire, tem a ver com o quê? Com as relações sociais entre os homens. Toda arquitetura é a arquitetura do poder. Toda arquitetura é uma arquitetura do poder. Antes de termos uma arquitetura física, nós temos uma arquitetura do poder. Ou seja, nós temos uma construção de uma relação social de poder. Essa relação social de poder que é construída historicamente, é dela que nascem as formas arquitetônicas, da organização das ruas, das praças, dos templos, dos palácios, das roupas que diferenciam o pobre do rico, quem manda e quem obedece. Por isso que Pascal, lá no século XVII, dizia:
Bobo, tolo é quem pensa que uma roupa é sua aparência. Quem tem aquela roupa não tem só isso. Quem tem aquela roupa manda em homens, diz Pascal. Portanto, respeitar aquela roupa é temer os homens que aquela roupa representa, que aquela roupa expressa. Né? Os homens no sentido da tropa, né? do poder de violência. Né? Então, toda a arquitetura arquitetônica, física, é uma arquitetura de poder, como diz a professora Rita Veloso, lá da UFMG, porque, antes de tudo, há uma construção de uma relação de poder. E essa relação de poder, ela é, antes de tudo, uma relação material. Relações sociais entre classes. É isso que é o materialismo histórico. Isto, na Grécia, era a economia doméstica, segundo Aristóteles. O que era a economia doméstica, segundo Aristóteles? Era uma forma de comunidade natural, a família, que se baseava em 3 relações. A relação do senhor com o escravo, a relação do pai com o filho, a relação do marido com a mulher. Que são 3 relações que, como em toda relação, diz Aristóteles, tem um princípio dominante. Então, para Aristóteles, na natureza, toda relação tem um princípio dominante. Na relação do senhor do escravo, é o senhor. Do pai com o filho, é o pai. Do marido com a mulher, é o marido. De onde é que Aristóteles tirou isso, gente? A sociedade grega, como toda sociedade, naturaliza suas relações sociais. É ou não é natural que todas as coisas dão preço? No sentimento, no coração e na cabeça de todos os homens do mundo moderno está a seguinte coisa: todas as coisas têm preço. As coisas são naturalmente mercadorias. É disso que nasceu Smith, a teoria de Adam Smith e a teoria de David Ricardo. E de Proudhon. A mercadoria é natural. A mercadoria não é uma forma histórica. O Marx vai dizer, não é natural, é uma forma histórica. Como hoje nós podemos dizer, o trabalho escravo não é natural, é uma forma histórica. Só que nós dizemos, o trabalho escravo não é uma forma natural, é uma forma histórica para dizer o quê? Que o trabalho tem que ser livre, portanto, pago. O trabalho assalariado é que é natural. É isso que os direitos do homem, do cidadão, da Revolução Francesa diz. Todos os homens nascem livres. Por natureza livres, iguais em dignidade. Os direitos naturais são a liberdade, a segurança e a propriedade. Isso tem a ver com o quê? Com Locke, que dizia o seguinte: se eu sou dono do meu corpo, aquilo que eu produzo com o meu corpo é extensão do meu corpo, é meu, me é próprio. Se me é próprio, é minha propriedade. Como é que há a naturalização disto? Dessa ideia de que aquilo que eu produzo com o meu corpo é minha propriedade. Ou, por que meu corpo é meu? O grego diria, não, depende de quem você seja. Porque é natural que em toda relação, haja um princípio dominante. Na natureza, em toda relação, há um princípio dominante. Então, se a família é natural, há um princípio dominante. A do pai sobre o filho, do marido sobre a mulher e do senhor sobre o escravo. O que o Marx está dizendo é uma coisa simples. Se naturaliza o trabalho assalariado aqui, se naturaliza a propriedade privada aqui, da mesma forma que se naturalizou o privilégio dos nobres no feudalismo europeu, ou se naturalizou o trabalho escravo, se é que podemos chamar de escravidão, grego. O que constitui as ideias de uma época é o modo como os homens se relacionam entre si numa época. Aristóteles vai fazer toda uma crítica da crematística, que é a crítica do dinheiro como fim nele mesmo. Por que é que faz a crítica do dinheiro como fim nele mesmo? Porque não é uma sociedade produtora de mercadorias como é a capitalista moderna. Aqui é que transformar dinheiro em mais dinheiro é o natural e que as coisas sejam mercadorias é o natural. Como é que se explica essas ideias tão diferentes, gente?
A hipótese do Marx, a tese materialista histórica é essa. Se explica pelo modo como os homens se relacionam, que são diferentes numa época e noutra. E, portanto, o hábito, né? Quer dizer, aquilo que a gente faz vira natural na nossa cabeça. É natural que se faça isso, é costumeiro, né? É cotidiano que se faça isso. De modo que a gente não olha para as coisas desconfiando de que elas sejam diferentes do que são no cotidiano. Percebe? O que o Marx está falando é as ideias, as leis, os valores de uma época nascem. Nascem aqui é uma metáfora horrorosa, mas, enfim, tem seu fenômeno originário, pode utilizar a expressão do Benjamin, nas relações sociais de uma época. E essas relações sociais de uma época, a gente as verifica não como causa, não como proveniência dessas ideias, mas a gente as verifica nas próprias ideias. A sociedade capitalista nasceu, Marx expõe o nascimento dela, no capítulo 24 do primeiro livro do Capital, que se chama a assim chamada acumulação primitiva do capital. Como é que isto ocorre? A partir, fundamentalmente, de 3 ou 4 coisas. A expulsão dos camponeses de suas terras na Inglaterra e outros países da Europa, o roubo das terras comunitárias e da igreja, transformando em propriedade por arrendamento, a submissão dos trabalhadores que foram expulsos de suas terras, que estão na cidade, ao trabalho forçado, ao trabalho assalariado, forçado pela violência, né? Pelos castigos físicos, e por uma lei que prevê isso, é o surgimento das casas de trabalho, etc., etc. E as colônias, que permitiu, portanto, a extração dos metais preciosos e das matérias-primas, do ouro, né, e das matérias-primas, e o trabalho escravo. Nem tanto o trabalho escravo, mas principalmente o tráfico de trabalhadores, de homens raptados, sequestrados na África e vendidos, portanto, uma mercadoria, né? Esse tráfico mercantil com corpos humanos ajudou a acumular capital. Então, toda a questão é assim, Marx passa 23 capítulos do Capital dizendo como é que se dá, o que é o capital, como é que se dá a exploração do homem pelo homem, enfim. Aí chega um momento que ele diz, bom, mas tudo isso pressupõe que haja capital para comprar 3 coisas, para comprar força de trabalho, para comprar instrumentos de trabalho, para comprar objetos de trabalho. Mas de onde veio esse capital original? Ele diz, bom, esse capital original não veio do trabalho assalariado, veio do roubo de terras, roubo de terra dos camponeses, dos pequenos camponeses, da igreja e das terras comunitárias, da submissão dos camponeses que estão na cidade ao trabalho forçado, à colonização e ao tráfico de escravos. A tese materialista fundamental é as relações de produção de uma época, ou seja, o modo como os homens se relacionam entre si numa determinada época, se fundam nas forças produtivas de uma época. E essas forças produtivas, num tal grau de desenvolvimento, entram em contradição com essas relações de produção. Isso teria ocorrido, e Marx teria demonstrado isso, pelo menos 2 vezes. Uma, na Europa, na superação do feudalismo pelo capitalismo, com o surgimento do mercado mundial, da grande navegação, da circunnavegação da África, com a colonização e o trabalho escravo, e internamente na Europa, com a seguinte mutação na indústria. A indústria que antes é uma indústria, digamos, das oficinas, da cooperação simples, das corporações, né, com o mestre e seus aprendizes, isso se transforma numa manufatura. E o que é a manufatura? Diz o Marx que o que diferencia a manufatura dessas oficinas é que as manufaturas, não foi nem um desenvolvimento técnico,
A verdadeira inovação técnica foi o disciplinamento do trabalho coletivo. O que eram antes 100 oficinas se transformam numa grande manufatura. Se concentra ali a principal força produtiva, que é a força do trabalho. A força de trabalho é concentrada. E isso permite depois, com o vapor, o surgimento da grande indústria. Então, nós temos aí, na indústria moderna, tem 3 fases. A cooperação simples, as corporações de ofício, né, que vem da Idade Média, depois a manufatura e depois a grande indústria, que é quando a grande indústria já tem uma transformação técnica, uma força produtiva. É ela que corresponde, digamos assim, ao pleno desenvolvimento do mercado mundial. Aqui já não é mais apenas colonização, já não é mais apenas trabalho escravo. Agora, aqui com a grande indústria, a transformação de dinheiro em mais dinheiro já não é mais mercantil. A transformação de dinheiro em mais dinheiro é baseado na compra da força de trabalho. Portanto, o surgimento do proletariado moderno. Vamos dar um pause aqui para voltar ao que eu estava dizendo antes. O manifesto anuncia pela primeira vez a seguinte coisa: como essa concepção materialista da história, que é anunciada ali, dá os assentos, dá as bases para um projeto comunista que não é mais baseada nem na boa vontade, nem no amor ao próximo, nem em valores morais, valores éticos. Tudo isso está presente também, né? Mas não é fundado nisso, ou não basta isso. É fundado numa concepção de que o que constitui uma sociedade é o modo como os homens se relacionam entre si a partir de um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, de um determinado nível de desenvolvimento das potências do trabalho numa dada sociedade. Com isso, se explicaria não apenas a ruína do feudalismo com o advento do capitalismo, mas se explicaria a luta de classes moderna, a luta de classes presente na sociedade capitalista, portanto, a luta de classes do proletariado. Só que essa explicação da luta de classes do proletariado é, ao mesmo tempo, a fundação, pela primeira vez, em bases históricas reais, do comunismo. O que o Engels vai chamar de comunismo proletário. O que é o comunismo proletário? Não é mais o comunismo dos camponeses, alemães, ingleses e plebeus urbanos da Revolução Francesa. A tese materialista, como uma concepção materialista da sociedade e da história, ela está ligada a 2 coisas que são uma só: a explicação da luta de classes moderna, a partir da contradição forças produtivas e relações de produção, e a fundação das bases, do ponto de vista teórico e prático, das bases materiais de uma sociedade sem classes. E o que junta as 2 coisas é a seguinte tese: de que o proletariado não pode emancipar-se da sua exploração particular sem emancipar a sociedade inteira. Qual é a sua opressão particular? A sua opressão particular é o trabalho assalariado. E o que é o trabalho assalariado? É um trabalho fundado na forma mercadoria da força de trabalho. E que sociedade é essa que a força de trabalho é uma mercadoria? É aquela sociedade onde tudo que se produz é mercadoria e que tem como fim a transformação de dinheiro em mais dinheiro. Esta sociedade não pode existir, dizem Marx e Engels, sem revolucionar constantemente as forças produtivas e, portanto, modificar as relações de produção. E o que mobiliza essas transformações econômicas? É porque na concorrência entre os capitalistas, Marx explica, na concorrência entre os capitalistas, cada capitalista quer produzir com menos tempo, portanto, com menos custos, com menos trabalho, e para isso é preciso desenvolver a força produtiva do trabalho.
Cada capitalista procura produzir com menos tempo, com menos trabalho, com menos custo. E só tem um jeito: que os instrumentos de trabalho substituam o trabalho vivo. E isso é o que move o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. E isso é o que leva à crise. Todo capitalista precisa produzir com menos trabalho, portanto, com menos tempo de trabalho, portanto, com menos gastos do que o outro, para ganhar na concorrência. E, portanto, o capitalista precisa desenvolver tecnologia, técnica, instrumentos de trabalho que substituem o trabalho vivo pelo trabalho morto. E, portanto, isso... Olha, o movimento operário que eu conheci nos anos 80 era o movimento operário que o sindicato pagava em frente a uma fábrica e tinha 10 mil operários saindo dela. Qual é a fábrica no Brasil que tem 10 mil operários hoje? Pouquíssimas. A produção metalúrgica foi substituída os milhares de operários por robôs. Por quê? Para produzir com menos trabalho, com menos tempo de trabalho, portanto, com menos custos. Isso elimina trabalho. No manifesto, Marx explica a crise capitalista, que ele chama de crise comercial, por esse desenvolvimento. Qual é a fórmula aí? É que, devido ao desenvolvimento das forças produtivas, o capitalista cada vez consegue produzir mais. E, ao produzir mais, consegue, com menos tempo, pagar o salário. Ou seja, com menos tempo de trabalho que cabe ao trabalhador, se tira o que é necessário para ele comer, beber, vestir, se divertir, morar, etc. E, portanto, mais tempo do trabalho fica para o capitalista. Só que, como o capitalista tem que vender para uma sociedade que é feita em maior parte de trabalhadores, a conta não fecha. Há uma superprodução de mercadorias que não tem saída no mercado. Porque a soma da massa salarial não cobre a soma da massa de valores oferecida em mercadorias numa sociedade. Marx chama isso de crise comercial. É a primeira teoria da crise Marx. O que é essa tese da crise? Ele está dizendo que o desenvolvimento das forças produtivas, que permite, com menos trabalho, produzir mais, diminui a massa salarial de uma sociedade e aumenta a massa de mercadorias a ser vendidas. Ou seja, as forças produtivas entram em contradição com as relações de produção. As forças produtivas permitem uma produção maior de mercadorias, enquanto as relações de produção, baseadas no trabalho assalariado, na mais-valia, na exploração do trabalho dos operários, impede que essas mercadorias tenham saída, sejam compradas, sejam vendidas. Isso é a contradição entre forças produtivas e relações de produção. A crise comercial causa desemprego, causa fome, causa miséria. Diz Marx, pela primeira vez você tem fome que não é causada pela indigência de uma sociedade. Você tem a fome causada pela riqueza de uma sociedade. É porque essa sociedade produz, tem uma capacidade de produzir mais do que o mercado é capaz de consumir, que há o desemprego, que há a fome, que há a miséria. A miséria como produto da riqueza social. Depois aparece uma outra teoria da crise. No Capital, não está aqui. No Capital, que talvez seja a teoria mais contemporânea, né? Que é o fato seguinte, o que é o capital? O capital é dinheiro que se transforma em mais dinheiro. Mas o que é o dinheiro? O dinheiro é valor econômico, né? Quando eu pergunto quanto vale uma mercadoria, quando eu pergunto quanto vale uma mercadoria, eu estou me referindo ao seguinte coisa, que as mercadorias têm um valor, que não é o do uso, mas é um valor econômico que se expressa em dinheiro, portanto, em preço. Ou se expressa em preço, portanto, representado pelo dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é representante de um negócio chamado valor. O que a sociedade capitalista é uma sociedade produtora de valores, cuja primeira forma é a mercadoria, segundo, que ganha expressão no dinheiro, e do capital. Capital é dinheiro que se transforma em mais dinheiro, ou capital é valor que se valoriza. Valor que se transforma em mais valor. Mas de onde vem o valor? O que constitui o valor de uma mercadoria? A tese de Adam Smith e David Ricardo, que Marx toma para si, é que é a quantidade de trabalho necessário para a produção
daquela mercadoria. Só que o desenvolvimento das forças produtivas faz com que se produza com menos trabalho. Portanto, se produz menos valor. E a transformação de dinheiro em mais dinheiro termina levando à diminuição da taxa de lucros. É uma tese que já está em Adam Smith, em Ricardo e em Marx, conforme lembrou recentemente meu amigo Fábio Sobral. É uma tese que já está na economia política clássica. Talvez seja essa a explicação assim, mais importante para a crise contemporânea com a terceira revolução industrial. Para terminar a nossa exposição, só quero então retomar o seguinte: o que foi o objetivo da minha exposição hoje? É mostrar como a concepção materialista da história leva em poucos anos a uma explicação da luta de classe moderna. Portanto, historicamente, nesse momento, e é isso que o manifesto apresenta, é uma relação entre uma posição teórica, a concepção materialista da história, e a revolução proletária. O Engels diz na contribuição à história da Liga dos Comunistas: quando eu e Marx nos encontramos e afinamos nossas posições, nós não pensamos em escrever compêndios volumosos. Nós achamos que nossa concepção materialista da história tinha como destinatário o movimento operário, a luta do proletariado. Portanto, essa relação umbilical entre concepção materialista da história e revolução proletária. Por quê? Porque essa concepção materialista da história explica por que os operários estão em luta. Ela não anuncia a luta, ela não funda a luta, ela não é o princípio nem a ideia a partir do qual a luta dos operários ocorre. Já há luta operária. Ela explica as condições nas quais a luta operária se desenvolve. E, portanto, ao explicar as condições nas quais a luta dos operários se desenvolve, ela dá pela primeira vez um fundamento social, real, ao comunismo. O comunismo deixa de ser uma ideia, se torna um comunismo proletário. Ou seja, a luta por uma sociedade sem classes é a luta que é desenvolvida por uma classe no presente que luta contra a sua própria opressão particular. Porque a emancipação dessa opressão particular só pode ocorrer emancipando a sociedade inteira da opressão de classes. O comunismo, portanto, é um fundamento. A explicação da luta proletária dá fundamento a essa velha luta de um setor ou de outro, de multidões inteiras na história da humanidade, que é a luta por uma sociedade sem classes.